Como todas as coisas nesta esfera terrestre, eu emergi do centro magnético de toda a criação. Só que a minha foi isolada de todas. Desenvolvi atributos muito além daqueles de criaturas inferiores. Um dia, a esfera foi atingida por uma enorme pedra celestial. Estilhaços escuros de morte encheram os céus e o mundo se tornou um caótico jardim de ruínas. Logo, a esfera começou a nutrir novas formas de vida, e houve uma que se destacou sobre todo o resto. Sua frágil carcaça escondia sua natureza terrível, e no que pareceu apenas um piscar de olhos, essas coisas aumentaram tanto em número quanto em meios de destruição. Agora, eles produziram a mais destrutiva força. Eu, o centro, concluí que a esfera deve ser purificada deles. Vemos que o centro estava ditando toda essa história para uma espécie de escritor que, assim que a terminou, fez algo impensável. Na cena seguinte, vemos o final da Guerra da Coreia em 1953. Dois pilotos de jato estavam sobrevoando a área quando de repente a jornalista Lois Lane avisou pela rádio que a guerra acabou. Os jovens ficaram extremamente felizes. Um deles era o piloto Hal Jordan. Ele ficou especialmente feliz pois queria muito que essa guerra terminasse para ele realizar seu sonho de se tornar um piloto espacial. Abruptamente eles foram atacados por jatos inimigos. Os dois começaram a fazer diversas manobras evasivas para derrotar esses jatos, mas infelizmente o jato do Hal Jordan ainda foi atingido e ele teve que ejetar para sobreviver. Quando caía no solo, Jordan acertou um jovem soldado inimigo. Ele então sinalizou para seus aliados virem buscá-lo e aquele jovem resolveu tentar atacá-lo pelas costas com um objeto cortante. Hal Jordan insistia, tentando dizer para o pequeno jovem que a guerra já havia acabado, mas ele não entendia seu idioma e Jordan acabou tendo que eliminá-lo. Depois disso, vemos o Observatório de Gotham. Um cientista dizia que só queria mandar uma mensagem para Marte e, sem querer, teletransportou um marciano de lá. Ele pediu desculpas para esse ser e dizia que seu coração não aguentou o choque. Ele então perdeu a vida nos braços desse marciano. O ser então usou seus poderes para ficar parecido com um cientista e depois cobriu o corpo dele. No ano seguinte, em algum lugar da Indochina, Superman sobrevoava o local e encontrou uma aldeia onde diversos homens foram usados como combustível para fogueiras. Ele entrou em uma das cabanas dessa aldeia para encontrar a Mulher Maravilha festejando com várias outras mulheres. Ele quer saber da Diana o que está acontecendo e mandou as mulheres não efetuarem disparos, pois estariam apenas desperdiçando munição. Mulher Maravilha então conta que estava passando pelo rio ali perto 4 dias atrás. As pessoas daquela vila ajudaram os franceses e os rebeldes do lugar não gostaram nem um pouco disso. Eles então eliminaram todos os homens e crianças da aldeia e trancaram as mulheres para poder utilizá-las depois. Quando a Mulher Maravilha chegou, ela desarmou todos os rebeldes e libertou as mulheres. Foram elas que pegaram os objetos letais e eliminaram a todos. Superman fica em choque, pois a Mulher Maravilha permitiu que tudo isso acontecesse, mas a mulher diz que deu a elas a liberdade e a chance de vingança, ou seja, do jeito americano. Superman então diz que é disso que os governos estão com medo, super-heróis agindo como se fossem vigilantes. Mulher Maravilha tenta dizer que está apenas fazendo o que ela acha certo, mas Superman responde dizendo que se eles fizerem esse tipo de coisa, as pessoas só terão cada vez mais medo deles. Não tem palavras que ele possa usar para convencê-la e a mulher o manda sair dali. Após isso, vemos que um marciano disfarçado de cientista encontrava notícias a respeito dos heróis nos jornais. Ao chegar em casa, ele ainda não tem certeza do que fazer e fica mudando de forma com todos os programas que assiste. A seguir, vemos um cassino em Las Vegas, onde o próprio Hal Jordan está festejando muito com um de seus amigos. Ele está vivendo como se não houvesse amanhã. Em outro lugar daquele cassino, a jornalista Iris West tentava fazer uma investigação. Ela então fez uma pausa para ligar para seu marido Barry para dizer que estava com saudades. Nesse momento, o Capitão Frio invadiu o lugar. Depois de eliminar alguém que tentou correr, ele viu que Iris tinha o telefone em suas mãos e congelou o braço dela. Barry ouviu tudo isso pelo telefone e foi correndo até Las Vegas. Ele é o Flash. Assim que chegou, ele descongelou o braço da Iris e partiu para cima do Capitão Frio. Ele, entretanto, não pôde atacá-lo, pois o Capitão Frio falou que haviam 6 bombas de congelamento espalhadas pela cidade. Se o tocasse, elas iriam detonar. Flash terá 90 segundos para encontrar todas. O homem mais rápido do mundo então sai correndo pela cidade procurando por todas essas bombas, mas só consegue encontrar 5 e as amarra a um balão, as fazendo sair voando. Ele então parte para cima do
do helicóptero do Capitão Frio que estava quase fugindo e consegue capturá-lo. Flash percebeu que a sexta bomba era apenas algo para mantê-lo correndo para sempre. O Capitão Frio então é possuído pela entidade O Centro e diz que o Flash é mais rápido do que os outros seres inferiores. Ele quer saber por quê. Flash não entende do que ele está falando e de repente o Centro sai do corpo do Capitão Frio. O homem então tentou congelar o super-herói, mas acabou sendo congelado por seu próprio objeto letal e Flash o avisou para nunca ir atrás de sua Iris. Depois disso, vemos que Hal Jordan e seu amigo foram até uma instalação secreta para poder arranjar para o Hal Jordan a carreira dos sonhos que ele queria, indo para as estrelas. O marciano viu na TV um programa a respeito de detetives e resolveu que talvez se tornar um detetive seria uma boa maneira de ajudar o mundo. Na cena seguinte, Hal Jordan foi para uma entrevista com a filha do dono da tal empresa e ele contou tudo o que aconteceu com ele depois da guerra. Aquele jovem foi o único que ele tirou a vida e por causa disso ficou muito tempo no hospital psiquiátrico. Porém, Hal Jordan garante que ele é o melhor piloto de todos e a mulher diz que ele poderá começar no trabalho daqui a 2 semanas. Como não será funcionário da empresa até lá, ele aproveita para chamá-la para sair. Depois disso, vemos que o marciano já está trabalhando como detetive e chegou até um certo lugar onde uma seita estava escondida. Assim que atravessou a parede, ele viu o Batman combatendo todos aqueles vilões. O marciano então aproveitou essa oportunidade para ir salvar o pequeno jovem que iria ser usado pelo pessoal da seita, mas uma cortina começou a pegar fogo, e fogo é o ponto fraco dele. O marciano não pôde fazer nada, até que seu colega de trabalho chegou com um extintor de incêndio para ajudar. Batman terminou de descer o cacete em todo mundo e foi salvar o jovem, mas a criança ficou assustada por causa da aparência dele, e o marciano veio ajudá-lo. Batman sumiu, e vemos que um dos membros da seita foi possuído pelo Centro, que dizia que todos eles seriam julgados. Sem o Centro, não existe o sagrado. O marciano quer saber o que é o Centro, mas o membro da seita foi despossuído na hora. Logo após isso, vemos que Hal Jordan já começou os seus treinamentos para poder pilotar a nave que vai para o espaço. Carol estava muito satisfeita com todos os resultados dele e o convidou para conhecer a verdade. Enquanto isso, vemos que um dos funcionários ali da empresa estava agindo muito estranhamente e escrevendo a respeito do Centro em um papel. Carol levou Hal Jordan para uma instalação secreta no meio do deserto. Ele não entendia como eles iriam chegar até as estrelas descendo para o subterrâneo. A mulher então falou que para poder chegar ao paraíso, eles precisam passar pelo inferno. Lá embaixo existe uma gigantesca instalação financiada pelo governo. Carol diz para Hal Jordan que o comandante Faraday, aquele homem ali, irá explicar tudo para ele. Vemos que Faraday não concordava muito com o Hal Jordan ser o novo piloto. Ele é muito incontrolável, porém é o melhor que eles têm. O homem então vai compartilhar os maiores segredos do governo com ele. Faraday então conta que aquele cientista do observatório de Gotham foi encontrado sem vida há algum tempo atrás. Ele tentava contactar Marte, mas aparentemente trouxe um ser vivo de lá. Eles encontraram uma pegada estranha dentro do observatório. A criatura em si eles não conseguiram encontrar, mas foi o suficiente para saber que existe vida em Marte e talvez eles possam vir para cá. Por causa disso, o governo financiou toda aquela estrutura para mandar uma missão a Marte. Hal Jordan será o piloto. Eles precisam encontrar os marcianos. Depois disso, vemos que o próprio Batman encontrou onde se esconde o marciano. O Homem-Morcego diz que aquele culto que eles enfrentaram está se espalhando ao redor do mundo inteiro. À primeira vista, ele achou que eram os comunistas, porém os próprios comunistas também estão tendo problemas com o culto. O marciano fala que isso não é nada ideológico, é algum tipo de força espiritual que está afetando as pessoas mais suscetíveis, entrando na mente deles. O próprio já sentiu isso. Batman não sabe que ele é um marciano, e a criatura diz que está pronta para compartilhar informações com o Homem-Morcego, mas tudo que ele tem são recortes de jornais. Batman fica decepcionado. Ele terá que fazer melhor do que isso. Antes de ir embora, entretanto, Batman diz uma coisa. Ele não sabe de onde aquele homem veio, nem o que ele é. Só que seus instintos dizem que ele pode confiar nele. Só que o homem não deve se enganar. Batman tem uma lasca de meteoro radioativo de $70 mil para deter o alienígena de Metrópolis. Mas para lidar com aquele homem, tudo que ele precisa é de 1 centavo para comprar uma caixa de fósforos. Outro dia, vemos que o Flash veio até a cidade para dar um jeito no Gorila Grodd, mas quando se aproximou, descobriu que era apenas um robô. Aquilo tudo foi uma armadilha do governo americano para capturar o Flash e descobrir de onde vinham seus poderes. Eles, entretanto, não imaginavam que o Flash poderia se tornar intangível e escapar daquela
Arapuca. Depois disso, vemos que o marciano encontrou aquele livro do começo do filme que o autor escreveu a respeito da história do centro. Só que aquele era um livro infantil e o autor já não existe mais nesse mundo. Um dos colegas do marciano então vem dizer que um certo homem foi preso. Ele é um cientista que está completamente louco, falando que o centro está ao redor de tudo. Ele diz para o marciano que o centro vai eliminar a todos e não sabe como descobriu isso, apenas consegue sentir. Por causa disso, esse cientista tentou fazer parte da missão para Marte, mas eles não o aceitaram. O marciano então pergunta que missão é essa, e o homem conta tudo a respeito da viagem para Marte. Abruptamente, o comandante Faraday invade aquele lugar. Ele vai levar o cientista e diz para o marciano que não existe essa parada de viagem para Marte, mas no final, o marciano lhe dá um aperto de mão e consegue ler todos os seus pensamentos, descobrindo que a viagem é tudo verdade. Mais tarde, o Flash invadiu uma transmissão ao vivo na TV para dizer que não estava mais aguentando ser perseguido pelo governo. Ele não pode botar as pessoas que ama em risco e por causa disso vai deixar de ser um super-herói, mesmo que as pessoas sofram por causa disso. Batman estava investigando tudo o que sabia a respeito do centro quando o marciano invadiu a Batcaverna. O ser veio deixar todas as informações que tinha ali para o Batman e falou que ele tentou se esconder no meio dos humanos, mas existe muito ódio no planeta Terra, muita ignorância. Por causa disso, ele vai partir. Batman, entretanto, só lhe deseja boa viagem. Alguns de nós não têm esse mesmo luxo. Somos levados então para o momento do lançamento do foguete do Hal Jordan. O marciano chegou bem na hora para invadi-lo e poder voltar para Marte, mas aí o comandante Faraday viu através das filmagens que ele estava ali e foi até lá tentar impedi-lo. Sem outra escolha, o marciano teve que descer o cacete nele e perdeu o lançamento do foguete, ainda tendo que salvar o homem. Quando chegaram no espaço, a nave do Hal Jordan e de seu companheiro começou a ter problemas e eles estavam caindo. Hal estava pronto para pilotá-la de volta até a Terra, mas seu companheiro disse que isso não seria possível, é perigoso demais. Eles têm diversos objetos letais nucleares ali dentro, pois os marcianos podiam ser criaturas hostis. O homem então vai explodir a nave. Hal Jordan, entretanto, não permite que ele faça isso e desce o cacete nele para poder controlar a nave. Lá embaixo, Carol ficou sabendo desses objetos letais e ficou com muita raiva do Faraday. Ele então pegou o telefone e mandou chamar o grandão. Lá na nave, o outro homem acordou e tentou expulsar o Hal Jordan. Ele quer de qualquer maneira destruir aquela nave, mas Hal Jordan fez de tudo que podia para impedi-lo. Infelizmente, ele não aguentou a pressão de entrar na atmosfera e soltou da nave. Por sorte, o grandão que o Faraday falou era o Superman, que apareceu para salvá-lo. Ele então foi em direção a outra nave, mas o homem conseguiu apertar o botão e ela explodiu. Superman levou Hal Jordan de volta até a base. Eles estavam mantendo o marciano lá dentro e Superman estava irritado. O que eles estavam pensando com todos aqueles objetos letais dentro da nave? Superman então continua dizendo que eles não confiam naquele marciano só por causa da aparência dele e tem que tomar cuidado, pois se a criatura quisesse já poderia ter escapado. Enquanto isso, Mulher Maravilha estava em Temícera, até que abruptamente uma gigantesca sombra apareceu. Na cena seguinte, vemos que uma luz verde levou Hal Jordan até o meio do deserto, onde ele encontrou um Lanterna Verde. Aquele ser veio até o planeta Terra por causa da ameaça do centro, que está prestes a destruir tudo. Ele veio impedi-lo, mas quando chegou na atmosfera, foi pego por uma explosão amarela e está prestes a perder a vida. Por causa disso, ele procurou Hal Jordan, um ser humano sem medo de nada, para passar para ele o anel do Lanterna Verde. O ser então diz que os guardiões irão entrar em contato com Hal Jordan e perde a vida. Na cena seguinte, vemos um gigantesco pterodáctilo atacando uma base militar e Lois Lane fazia uma reportagem. Para poder salvar sua amada, Superman veio voando rapidamente para derrotar aquele gigantesco dinossauro. Quando terminou, ele viu o jato da Mulher Maravilha se aproximando. Ela entrou no cacete para aquela sombra lá em Temícera e